Bom dia, companheiros e colegas da Rede Abrace. Eu me chamo Jorge Maranhão, como vocês sabem, deve ter anunciado aí pela rede. Eu dirijo uma OCIP, um Instituto de Cultura e Cidadania chamado Apoio Cidadão, que tem alguns programas sempre de incidência na mídia, com o objetivo de mobilizar agentes de cidadania, do correto conceito de cidadania. Por quê? Porque um dia, há muitos anos atrás, eu me dei conta de que todo o sistema de comunicação, o sistema judiciário, o sistema educacional brasileiro distorcia esse conceito, que é um conceito fundamental para possibilitar o protagonismo político dos cidadãos em relação aos governantes, garantir isso que é o título dessa palestra de hoje, que é garantir a transparência, garantir o acesso de informações sobretudo sobre a aplicação do dinheiro público por parte dos organismos executores do orçamento público, por parte dos próprios governantes do Poder Executivo. Eu vou começar a minha palestra. Eu tenho aqui alguns slides, são 20 slides, tenho meia hora de exposição para depois ouvir vocês na rede Abrace e outros também que estiverem acessando nesse momento o site da Abrace, introduzindo a questão da Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Eu estou seguindo um material de exposição aqui comigo, que vai estar também disponível no site da Abrace. E nesse material de exposição, eu digo qual é o principal objetivo da Consocial, que é essa conferência que já está se realizando nas etapas municipais, com o início previsto agora para março das etapas estaduais, dos 27 unidades da federação, e de 18 a 20 de maio a etapa nacional, que ocorrerá em Brasília. Então, o objetivo da Consocial, eu estou aqui lendo, não há transparência efetiva de gestão pública ou privada sem mobilização da cidadania para o controle social. Isso é de onde a gente parte. Por quê? Porque a transparência, embora seja um dever, inclusive objeto de legislação recente, a transparência, ela só, na verdade, será efetivada na gestão pública e também na gestão privada. Vocês sabem que não são todas as empresas que praticam iniciativas de transparência com relação às suas ações, suas iniciativas, assuntos, sobretudo empresas com ações em bolsa, ou seja, ações empresa de propriedade pulverizada, de capital pulverizado no mercado, e que, portanto, são empresas que, por serem empresas públicas, embora não estatais, deveriam praticar também a transparência, né? Então, a afirmação é essa: não há isso não é garantido apenas por força da legislação. É preciso a mobilização da cidadania para esse exercício. E essa é a missão do nosso Instituto. O nosso Instituto parte do princípio que é preciso desmontar o falso argumento de que o mal feito público é produto de uma cultura de transgressão e impunidade generalizada. Nós acreditamos firmemente que isso é um discurso de interesse, não de uma elite no sentido mais puro dessa palavra, mas no sentido de uma classe dominante que assaltou os governos, assaltou as instituições da República, munida de um discurso puramente demagógico e não democrático, e que vem disseminando essa cultura que interessa a elas, não interessa a nós, cidadãos, que somos eleitores, pagadores de impostos, consumidores e por aí vai. Então, é falso, nós defendemos que é falso esse argumento de que o mal feito público, como agora se diz, o atual governo fala de mal feito, mas poderíamos falar de delinquência, de ilegalidades, né? É produto de uma cultura de impunidade generalizada, que a cultura de impunidade faz parte da cultura brasileira. Isto é que nós combatemos. Nós trabalhamos nos inspiramos num pensador
inglês chamado Marshall, que fala que o custo de ter direitos, sobretudo os direitos sociais, é o dever da cidadania de participar da vida política e controlar os mandatos, os governos e os orçamentos públicos. A Voz do Cidadão surgiu no momento em que eu vi que nas organizações de mídia, nas organizações e instituições do judiciário e nas instituições empresariais, as confederações das empresas, que são 3 instâncias que podem produzir uma cidadania corporativa ou mesmo individual de terceira geração, como a gente chama, na verdade estavam patinando na primeira geração do conceito de cidadania. A primeira geração do conceito de cidadania, eu costumo dizer que é de um cidadão solidário, é de um cidadão que tem consciência apenas dos direitos sociais e não, como dizia Marshall, dos deveres de participação da vida política, da missão, do dever de controlar mandatos e governos, para que possa se garantir, sem demagogia, de fato, efetivamente, os direitos sociais. Portanto, a primeira geração desse conceito de solidariedade é que distorce um pouco a verdadeira cidadania enquanto conceito de controle social. É aquilo que a gente chama de filantropia, de caridade, de moral religiosa, de assistencialismo, ou seja, se vê que todos temos direitos, mas na verdade poucos de nós, muito pouco, parte para o trabalho de garantir esses direitos. A segunda geração desse conceito de cidadania é uma geração de apenas cumprir com as leis, é aquilo que a gente chama do cidadão consciente. Ele tem consciência que ele deve uma ação política, um dever à ação política, ele sabe que as instituições existem para isso, mas ele acha que isso não é um problema dele, é um problema das instituições. Ele sabe separar governo e Estado, acha que isso é uma missão do Estado, mas acha que essa missão não implica na sua mobilização. E a terceira geração, a geração dos cidadãos atuantes, como a gente costuma dizer aqui na Voz do Cidadão, é um cidadão que tem essa consciência e atua, sabe que o Estado podem ser instituições de controle, mas podem ficar à mercê do aparelhamento dos governantes. Pode ter instituições jurídicas, mas instituições jurídicas que na prática não são autônomas a ponto de se opor politicamente ao executivo, né? E a gente aqui cabe lembrar essa outra distorção, essa outra corrupção do conceito, né? No Brasil, a corrupção não é só a corrupção dos orçamentos públicos, é a corrupção dos conceitos, né? Grande parte de nós é classe dominante, mas não é elite, porque a gente não trabalha de maneira apropriada os conceitos de cidadania. E um conceito que a gente não trabalha direito, além do conceito de cidadania, é esse conceito de transparência, de controle social, de Estado, a diferença de Estado e governantes, de governos, né? A questão da justiça, o conceito da liberdade, o conceito da propriedade, aquilo que é próprio a cada cidadão, são noções da tradição da filosofia política que a gente não consegue expressar bem, entender bem e praticar bem. A Voz do Cidadão trabalha sob a orientação, sob a inspiração institucional de uma organização inglesa chamada Citizenship Foundation, uma fundação da cidadania, mantida por empresas, por grandes ligas e associações de profissionais, sobretudo os profissionais de Estado, das carreiras jurídicas, das carreiras de controle da gestão pública, e nós seguimos essa inspiração, né? Essa instituição, a Citizenship Foundation, assim como a Voz do Cidadão, procuram incidir tanto no nível das instituições educacionais, sobretudo aquelas ligadas a empresas ou confederações empresariais que têm essa missão não só de capacitar para o exercício da profissão os cidadãos, mas também de prepará-los para um protagonismo político, a nosso ver, né?
e também incide sobre a mídia, sobre o sistema de comunicação, para que a mídia cumpra o papel de não trabalhar com conceitos ou com campanhas, na verdade, demagógicas, assistencialistas e não politicamente fundamentadas nos deveres da cidadania. A corrupção dos conceitos que provoca tudo isso só pode ser vencida pelo protagonismo na vida social, pelo protagonismo político dos cidadãos. Aqueles que são capazes de entender que numa democracia nós podemos listar os valores da tradição de toda cultura humanística, desde os códigos hebraicos, passando pelos códigos cristãos até hoje, né, esses mais de 2.500 anos de civilização, que são os conceitos fundamentais, os valores fundamentais da democracia, que o Estado como garantidor da vida do cidadão, da vida e da segurança, por assim dizer, aquele que garante também as leis, os diplomas legais relativos à liberdade, a liberdade entendida como emancipação, aqueles que garantem, os diplomas que garantem a propriedade, aquilo que é próprio do cidadão, que é produto do trabalho dele, a começar pela propriedade do seu produto intelectual, da sua mente, e a propriedade do seu próprio corpo, da sua própria força de trabalho. A igualdade civil, sobretudo a igualdade perante a lei, e não como se distorce na demagogia a igualdade social, que é uma utopia, a igualdade social, a igualdade de renda. Esse modelo a gente já viu que é uma utopia, é pura demagogia, e nós não chegamos lá colocando isso como meta da ação política da cidadania. E a própria justiça, quer dizer, toda a estrutura legal da sociedade, que é fundamental. Nós aqui no Brasil, às vezes pensamos, corrompemos o conceito da liberdade, achando que a liberdade é algo que se opõe à lei, é a ausência da lei, quando na verdade a liberdade é produto, só é possível com a afirmação da lei, porque a gente entende a liberdade sempre do ponto de vista da nossa autorreferência e esquece que a liberdade, politicamente falando, é a garantia da liberdade do outro, a alteridade, né? A liberdade política, a liberdade do outro. Então, o que nós fazemos com a cidadania, difundir agentes da cidadania, é tirar o cidadão de uma falsa promessa demagógica desses valores para o entendimento desses valores de maneira correta, né? A visão que nós temos só há uma hegemonia de uma cultura de plena cidadania, só a hegemonia dessa cultura pode superar ou poderá superar o baixo nível de nossa representação política com a ação decisiva das verdadeiras elites para resgatar o setor privado de sua crise de valores, né? A crise de valores que a sociedade no mundo privado sofre hoje em dia, e resgatar também, para e passo, o setor público de sua crise de gestão. Essa é a nossa visão. A missão, então, da Voz do Cidadão é cooperar com os demais agentes sociais e desenvolver conteúdos e programas de mídia e educacionais para resgatar esses valores que eu me referi da cidadania. O Brasil evoluiu muito nos últimos 20 anos, não tenhamos dúvida que o Brasil evoluiu. Eu vou aqui nesse sentido de garantia da democracia, de garantia de participação política, de garantia e consolidação das instituições da democracia, no que tange ao reforço da cultura de cidadania contra a cultura de impunidade, como eu falei no início, que é um discurso de interesse, né? De quem não tem as melhores intenções quando vai participar da gestão da coisa pública. Então, de um lado, eu vou alistar aqui 10 fatores que provam que o Brasil melhorou. O primeiro é uma justiça eleitoral hoje muito mais eficaz do que tínhamos há 20 anos atrás. Por outro lado, o que nos falta, independente desse sistema, dessa instituição da justiça eleitoral?
nos falta limitação de cargos comissionados. Quer dizer, há ainda o poder do executivo muito grande, hipertrofiado, em detrimento direto do poder ou da expressão política do sistema judiciário, das instituições judiciárias, entre as quais a própria justiça eleitoral, mas estou aqui falando de todos os âmbitos da justiça, né? Com esse exagero, esse exagero do aparato, do poder do executivo. Vamos lembrar que, tradicionalmente, o executivo tem, na sua etimologia, esse nome porque ele, na verdade, é um poder auxiliar do verdadeiro primeiro poder, que era o poder judiciário. O rei era um sábio, o rei tinha que deter o poder de aplicar a lei. Isso desde o início, com a lei mosaica, passando por toda a Idade Média. Por isso, para aplicar a lei, é que o rei mantinha exércitos, mantinha as polícias, né? No entanto, o que nós vemos hoje no Brasil? Um poder executivo que avança sobre prerrogativas, sobre funções do poder legislativo, que avança sobre as prerrogativas do poder judiciário. Quando na história da política, o poder do rei, mesmo, até sobretudo numa monarquia despótica, era um poder discricionário de impor a lei, a interpretação da lei. Portanto, era um poder, uma função muito mais judiciária do que propriamente, e legislativa também, do que propriamente executiva, como nós entendemos hoje, né? Então, era executivo de quê? Executivo do mandato judicial, de uma determinação, de uma sentença judicial. Executava sentenças, na verdade. Isso era a origem etimológica do termo. Assim como o Poder Executivo executava o orçamento. E de onde vinha o orçamento? Como a gente vê na história da política moderna, com o surgimento do Parliament inglês, no século XIV, né? E com o surgimento da Carta Magna, que é a primeira, entre aspas, constituição do mundo ocidental, se trata de um contrato de poder onde os barões vão dizer para o rei: olha, rei, você está aplicando mal o dinheiro público, nós não queremos que você promova essa ou aquela guerra, porque uma guerra perdida, estamos gastando muito dinheiro alimentando seus exércitos, etc. Isso não está compensando porque nossas propriedades estão sendo invadidas pelos inimigos. Portanto, essa primeira noção de que o executivo na verdade, executivo de um orçamento, leva a inspiração, a criação do poder, do poder mais representativo da cidadania, que é o poder do legislativo brasileiro. E, no entanto, do legislativo, do parlamento em si. E, no entanto, o que a gente vê no legislativo brasileiro? Vê um legislativo totalmente ajoelhado à mercê da vontade do poder executivo. Uma total troca de funções fundamentais para a democracia. Por isso que nós dizemos que o verdadeiro inimigo da democracia não é a tirania. O inimigo da democracia é a demagogia, né? Nós avançamos com o Banco Central quase independente, ou pelo menos independente de fato e não de direito, como guardião da moeda, como o supremo guardião da Constituição, que é um bem difuso de todos os brasileiros. A moeda também talvez seja o bem mais difuso de todos os cidadãos brasileiros. Portanto, o BC tem avançado, isso tem melhorado na sua independência real. Mas vamos nos lembrar que ainda falta uma independência de fato legal do Banco Central como instituição guardiã desse valor fundamental. Avançamos com a constituição das instituições de prevenção, de combate à corrupção, como de controles de contas internas, como a CGU, a Controladoria Geral da União, com a sua independência, tem se afirmado, pelo menos na gestão dos últimos 2 governos do ministro Jorge Arce, bastante independente das conveniências de negociatas políticas dos partidos e dos governos, e as instituições de controle externos, os tribunais de contas, que tem aí mais uma dificuldade, porque ainda é uma instituição subordinada ao poder
legislativo, dependendo ainda de uma lei orgânica, mas temos avançado nesse campo, né, do combate à corrupção. Temos avançado na advocacia pública, quando a gente separa a Procuradoria-Geral da República da Advocacia Pública, duas instituições diferentes e que, enfim, nos últimos anos a gente vê se consolidar e com missões muito distintas, uma de advogar para defender as instituições do Estado e a outra para promover e fiscalizar a aplicação da lei para a sociedade, todas, ambas que devem ter independência do Poder Executivo. Vemos a própria articulação de órgãos de controle como um avanço indiscutível, órgãos do Ministério da Fazenda, como o COAF, que agora estava aí na pauta do noticiário, a própria Receita Federal, o Ministério Público, a Polícia Federal, são instituições hoje mais articuladas, mais independentes, é mais difícil de aparelhá-las do que era no início, há 20 anos atrás. Vemos crescer a autonomia, sobretudo das carreiras de Estado, como a gente diz, isso aqui é o vértebro da democracia. Vemos melhorias indiscutíveis dos indicadores sociais, vemos a lei da responsabilidade fiscal e a lei do ficha limpa, por outro lado, acaba de ser declarada constitucional, né? Nós acreditamos que isso foi os ganhos que nós tivemos para a cultura de cidadania. Agora, no entanto, ainda permanecemos com a cultura de impunidade quando ainda não conseguimos fazer a reforma política, quando a política, ainda as instituições políticas seguem controladas por oligarcas, não é, com mão de ferro, quando o Poder Executivo, como eu falei, tem um poder de nomear de mais de 25 mil cargos comissionados que não passam pelas carreiras de Estado, que são concursadas, quando não temos autonomia de fato das agências reguladoras, quando falta ainda o marco regulatório do sistema de comunicação, quando não temos ainda uma capacitação ideal, a qualidade ideal do nosso corpo docente, sobretudo do primeiro e segundo grau, quando temos ainda revisões de códigos de processo e códigos penais ainda por fazer e que não fizemos, quando temos ainda que ter uma responsabilidade não socioambiental por parte das corporações, mas ainda crescer a cidadania corporativa, que é a responsabilidade política empresarial. Quando vemos ainda que não foi ainda aprovada essa lei que é fundamental, que é a lei de responsabilidade da pessoa jurídica, que está em tramitação. E quando temos ainda um código de defesa do eleitor, muito embora tenhamos um código de defesa da criança, do idoso, do meio ambiente e do consumidor, que são direitos difusos muito avançados, equiparados a países de primeiro mundo, não temos ainda um código de defesa do eleitor. Portanto, essas são o que nos falta ainda para consolidar a nossa democracia. No campo do tema que nos trouxe aqui, os marcos regulatórios fundamentais para garantir a transparência das contas públicas, não tenho dúvida, é a Lei de Improbidade Administrativa, que foi sancionada em 92, que dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, no cargo, no emprego, na função de administração pública direta ou indireta. A questão dessa lei é, na verdade, a aplicação de suas sanções, a regulamentação para que ela seja, ela está fazendo já 20 anos e nós não temos visto como a sociedade gostaria de ter agentes públicos penalizados por atos de improbidade. Outra lei fundamental desse marco regulatório da transparência é a própria Lei da Transparência de 2009, que obriga a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas, diz a lei, sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inclusive com prazo para que haja essa efetivação da transparência, que foi agora vencido em 2011, e nós temos uma união com o portal da transparência razoavelmente, ou se não totalmente aberta à lei da transparência, ao acesso do cidadão,
mas não temos ainda estados, Distrito Federal e municípios no Brasil aplicando a lei da transparência. Temos a lei do Ficha Limpa, que é fundamental, que estabelece casos de inelegibilidade para proteger a probidade administrativa e a moralidade do exercício do mandato político, mas temos uma pauta enorme da reforma política que não tem condições de tramitar, de evoluir no atual Congresso Nacional, e que só poderá ser feito com mobilização da sociedade. Portanto, a mobilização da sociedade através do sistema de comunicação e aliado aos empresários, aqueles poucos empresários que entendem a missão da responsabilidade política e empresarial, é o que nós temos que fazer, é a agenda de agora. E por fim, essa lei como eu já falei, de responsabilidade da pessoa jurídica, que está em tramitação, que responsabiliza administrativa e civilmente as pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é uma lei fundamental. Agora, a lei que nos traz aqui para falar é essa lei do acesso à informação pública de 2011, que regula o acesso a informações públicas mediante a criação de serviços de informação ao cidadão dos órgãos e entidades do poder público em local com condições apropriadas. Para quê? Para atender e orientar o público quanto ao acesso às informações, para informar sobre a tramitação de documentos de suas respectivas unidades e para protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações. O segundo ponto fundamental que essa lei da informação pública regulamenta é a realização de audiências ou consultas públicas e incentiva a participação do cidadão ou a outras formas de divulgação da transparência pública. O efeito da lei, ela entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Ela foi publicada em novembro de 2012, portanto, em maio, exatamente quando eu iniciei na inauguração da Conferência Nacional, da etapa nacional da Consocial, da Conferência de Transparência, nós vamos ter o final do prazo de regulamentação por parte dos entes da Federação, estados, municípios, da lei de acesso à informação pública. Pena. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, está sujeita às seguintes sanções: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público e, quarto, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Portanto, há que haver, outra vez eu vou dizer, uma mobilização das instituições, sobretudo nossas instituições que são ligadas à ABRACE, essa articulação brasileira de combate à corrupção e à impunidade. Se não houver uma mobilização, sobretudo em função diante da mídia, porque, veja, a mídia nem sequer bem pautou a realização das conferências municipais e não sei se vai pautar bem, vai dar o destaque que merece das conferências nacionais, e ainda nem falou que houve a convocação já há um ano atrás, há mais de um ano atrás, há 1 ano e 4 meses, da primeira e mais importante conferência, porque ela é transversa, ela envolve todos os setores da vida política nacional, que é a Consocial, que vai se realizar em maio. Portanto, embora o sistema de comunicação não esteja disposto a isso, ou sensibilizado a isso, ou sequer esteja ignorando essa agenda, essa pauta, que é a pauta dos temas da transparência, do combate à corrupção e da luta contra a impunidade, cabe a nós, organizações da sociedade civil, pautar a mídia, cabe a nós passar release, passar notas, passar artigos, o tempo todo, qualquer sistema de comunicação. Por quê? Porque a cabeça do jornalista funciona assim mesmo.
Para ele, uma andorinha só não é matéria, não é notícia. Agora, muitas andorinhas juntas se caracteriza aquilo que eles chamam do fato político. O fato político não é um fato de uma pessoa, isso é um fato que pode ser penal, pode ser social, mas não é um fato político. O fato político requer a mobilização de vários cidadãos, de várias organizações. Eu costumo dizer, a lei do ficha limpa só caiu na ficha da mídia quando ela já estava na porta do Congresso. Nós já tínhamos arrecadado 1.400.000 assinaturas. Portanto, a mensagem que a Voz do Cidadão, que tem como sua missão incidir na mídia, é mobilizar a plataforma de todos os movimentos sociais pela impunidade, pela reforma política, aqueles que não são meramente assistencialistas, ou meramente ambientalistas, ou meramente moralistas, né? Mas aqueles que tratam da moral política, da moral pública. Portanto, nós temos aí em 2002, além de eleições de renovação, que eu espero que seja uma renovação muito maior do que foi em virtude desse marco regulatório, desses 5 diplomas legais que eu me referi. Eu sou muito otimista em relação a isso, né? Nossa missão enquanto agentes de mobilização dos cidadãos, sobretudo os cidadãos que trabalham, operam a mídia, vai nesse sentido, mas vamos lembrar que estamos num ano onde a vida política é fundamental pela realização em maio da Consocial e pela realização do IACC, né, o International Anti-Corruption Conference, que está programado para ser realizado em novembro, né? Portanto, é fundamental mobilizar, é um desafio que a Voz do Cidadão traz, sobretudo para essa nova classe emergente, né? Esses 30 ou 40 milhões de brasileiros que saíram da classe D e E e entraram para a classe C e começam a se apropriar de bens, produtos do seu trabalho, da sua renda, e começam a ter noção de propriedade, noção de liberdade, noção de limite da liberdade do outro pela lei, da sua própria liberdade para garantir a liberdade do outro. E temos que exigir isso dessa classe AB, que ainda é uma classe que toma conta do poder político no Brasil, mas ainda não se revelou uma elite capaz de liderar, de mobilizar essa classe, essa enorme classe C, que hoje tem mais de 100 milhões de brasileiros descritos como classe C, segundo o último dado do IBGE. Mas temos que mobilizar preferencialmente esses 40 milhões de brasileiros de classe AB, que com renda superior a 2.000 e poucos reais já começam a pagar imposto de renda, são cidadãos pagadores de impostos, estão no universo dos 70 milhões de internautas, seguramente dos 70 milhões de internautas brasileiros, e 80, segundo dados também, 87% deles participam de alguma rede social. Portanto, fizemos muita coisa? Fizemos, mas temos muita coisa a fazer ainda para melhorar a qualidade da representação política que nós temos. Eu cheguei ao fim da minha exposição, com um pouco de atraso, com 35 minutos. Esse material que eu me baseei, esses slides, vão estar disponíveis para toda a rede Abrace, e eu estou aqui à disposição para responder perguntas de vocês. Recebo aqui uma primeira pergunta de uma cidadã que está participando na rede, chamada Mara Zumpa, que pergunta: inserir o ensino político no ensino médio é uma boa atitude para a real cidadania? Mara, não tenha dúvida, o que eu falei aqui nada mais foi do que isso. Você tem toda a razão, é fundamental resgatar e reintroduzir as matérias de moral e cívica no primeiro grau e também no ensino médio, e que no conteúdo da ementa dessas disciplinas, evidentemente que está o ensino político, o ensino das instituições políticas, das instituições jurídicas do Estado, para que eles servem, como é que se organiza, né? Aquilo que a gente tinha há décadas atrás. Eu, quando fui
garoto, eu tinha não só moral e cívica, como eu tinha organização social e política do Brasil, onde a gente estudava essas questões da organização das instituições políticas e jurídicas do Estado brasileiro. Não tenha dúvida que isso é fundamental para a real cidadania, para a cidadania verdadeira, a cidadania do cidadão que não está apenas preocupado em fazer, como é que se diz, fazer proselitismo, fazer assistencialismo, fazer caridade cristã, por mais meritoso que isso possa ser para a moral individual. Mas o cidadão que trabalha a moral política, né? Aquilo que deve ser os costumes políticos, sim, não tenha dúvida que para esse cidadão, que é o verdadeiro cidadão, o cidadão que exerce controle social sobre as instituições públicas, que pressiona para que as instituições públicas deem limites claros ao discricionismo, ao abuso de poder dos governantes, não tenha dúvida que é fundamental ensinar nossas crianças, sobretudo para o ensino público gratuito, do ensino público do primeiro e do segundo grau, essas disciplinas. Estou à disposição aí para qualquer outra pergunta, posso responder pelo combinado com o moderador da rede, eu posso responder a 3 perguntas. Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou ficar em stand-by. Eu posso deixar com vocês também o endereço do nosso site. Aqui não tem como gerar lettering, pelo que eu entendi, acabei de receber a informação do Flávio, mas vocês podem ter mais informações desse trabalho que a Voz do Cidadão faz no site avozdocidadão.com.br. Ele está também na Rede Abraço, é só vocês acessarem, né? Tem esse material todo, inclusive a palestra que eu faço para vocês hoje. Eu quero também lembrar, antes de acabar, que a próxima palestra dessa conferência virtual, ela será feita na quinta-feira que vem, dia 8 de março, às 18 horas, não vai ser mais de manhã, vai ser de tarde, sobre a capacitação da sociedade para o controle da gestão pública, que vai ser feito pela minha querida companheira, minha querida amiga da Amarribo do Brasil, Lisete Verigo. E eu acabo de receber aqui a notícia pelo Flávio que tem mais 2 perguntas antes da gente encerrar essa transmissão, que a Nicole deve estar moderando, deve estar me mandando. Eu espero só um pouquinho mais. Mas vocês têm como participar na nossa Voz do Cidadão, no nosso instituto, de vários programas. Vocês que são participantes das redes, eu costumo sempre dizer para meus amigos todos da rede, usem a Voz do Cidadão. Nós temos espaço não só no nosso portal, que tem uma agenda da cidadania, que é interessante, porque são mais de 30 rubricas da vida política nacional vistas sobre a ótica do cidadão, e não vistas sobre a ótica do poder, né? A ótica dos governantes. A gente inverte um pouquinho a pauta normal de qualquer mídia. Então vocês podem participar mandando notícias das instituições de vocês, desde que sejam relativas a consoante ao correta aplicação do correto conceito de cidadania. E vocês podem mandar também pautas, sugestões para os boletins da Voz do Cidadão, que são transmitidos em horário nacional pela rede CBN, terças e quintas, e pela Rádio Globo também, nos finais de semana, no sábado, uma versão mais jovem. Eu recebo também mais 2 perguntas, como eu disse, então, antes de fechar a nossa transmissão. Recebo de um participante da instituição chamada Nas Ruas. Ele fala em nome das ruas, né, da instituição Nas Ruas, e pergunta sobre a má administração. Ora, eu não sei, não disse o nome dele, mas querido participante da instituição Nas Ruas, a má administração, a total má administração dos recursos públicos, má administração, má gestão pública nas próprias instituições do Estado, que são mantidas
pelo dinheiro público, pelo dinheiro dos cidadãos pagadores de impostos. Porque a gente fala que os cidadãos têm consciência de pagadores de impostos quando eles estão a partir da classe C, que a classe D não tem ainda consciência. Ela não tem uma consciência porque ela não é uma pagadora, ela não preenche formulário, ela é isenta. Ela, com a renda de menos de R$ 1.800 por mês, se eu não me engano, ela é isenta. Então ela não procura informação como pagadora de imposto para preencher o formulário do imposto de renda, né? Mas hoje nós já temos mais de 20 milhões, 40 milhões, se eu não me engano, de declarações de imposto de renda. Então essas pessoas têm consciência de como é desperdiçado o dinheiro público. Eu vou dar um exemplo muito claro. A presidente Dilma, desde o ano passado, vem contingenciando o orçamento público no Poder Executivo, dizendo: olha, gastem menos na rubrica passagens, deslocamento, hotéis. E todas as instituições do Executivo, por incrível que pareça a vocês, que têm o maior orçamento, têm cumprido isso. Fechamos o ano de 2011 com uma redução considerável, eu não me lembro o percentual, mas foi mais de 30%, deste item de deslocamento, hotéis, verba de representação e passagens aéreas. O que aconteceu no Poder Legislativo e no Poder Judiciário? Exatamente o contrário. O Poder Judiciário estourou, aumentou essa rubrica de despesa de deslocamento, de passagens aéreas, etc., e o Poder Legislativo também. Então, em que pese o Poder Executivo ser o maior orçamento da União, o que caracteriza isso? O que significa isso? Como o participante nas ruas. Agora o Flávio que passou, Marcel, fundador do grupo Nas Ruas no Facebook. Pois é, Marcel, o que caracteriza isso? Que aquilo que está sob o controle da CGU, no âmbito do controle interno do Poder Executivo, é aplicado, né? A lei, a determinação de diminuir os custos é aplicada. Agora, ele não pode avançar sobre o poder do Judiciário, que para isso o Judiciário quer ser independente, né? Para se afirmar e ter suas prerrogativas, o Poder Judiciário quer ser independente. Agora, para cumprir a legislação, dar o exemplo de conter o orçamento público no momento que o orçamento público é contingenciado, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, inclusive, não obedeceram essa recomendação do Poder Executivo. Portanto, o Poder Executivo tem um superpoder, porque o Poder Judiciário e o Poder Legislativo na verdade, não cumprem a sua função política de exercer suas missões institucionais. Portanto, se há má administração, há. Mas a gente sempre olha muito apenas o Poder Executivo, porque ele é o poder aparentemente e realmente maior, e se esquece desse Poder Judiciário, que ele é fundamental. Se ele ficar sendo administrado para interesses corporativos dele próprio, nós não vamos ter avanço nas instituições da democracia, porque o poder do parlamento e o poder dos tribunais são fundamentais para fazer com que a legislação, a lei e a administração melhorem. A última pergunta, então, é sobre a transparência no judiciário. Está sendo pensada? Bom, por mim, eu pensei nisso a minha vida inteira. Eu digo a você que pelas instituições, algumas instituições de monitoramento, de acompanhamento do Poder Judiciário, não tenho a menor dúvida que, embora muito poucas, algumas inclusive fazem parte da rede Abrace, eu não quero citar aqui nominalmente nenhuma, porque eu posso ser injusto para com outras, mas nós temos na rede Abrace mais de 70 organizações, estamos caminhando para mais de 80 organizações de controle social. Notem bem, o Brasil tem 400 mil OCIPs. Nós estamos falando aqui de 80 organizações que, pelos meus cálculos, pelo impacto que elas fazem como rede, influenciando outras organizações, como, por exemplo, o Instituto Etos. O Instituto Etos não é só o Instituto Etos, que está localizado em São Paulo, ele é, através de seu corpo de empresas participantes, mais de 1.500 empresas. A Amarribo Brasil é uma OCIP que não é só a sua original Amarribo, fundada pela Lisete e pelo
e por outros companheiros lá em Rio Bonito, né? Hoje são mais de 200 e tantas, 290, se eu não me engano, Lisete vai corrigir esse número, associações civis filiadas à rede Ama Rio. Então, você multiplica essas 80 por dezenas e centenas de outras, eu calculo que tem umas 3.000 organizações no Brasil dedicadas ao tema de controle social. O que isso representa? Menos de 1% de todas as organizações de interesse público do Brasil, que são calculadas pelo Ministério da Justiça em mais de 400.000. Então vocês veem, né, tanto Marcel como Badissan, como falta ainda, menos de 1% ainda são dedicados à verdadeira cidadania, que é a cidadania do controle social, né, que são as organizações que participam da rede Abrace. No entanto, você tem 97 mil dedicadas ainda a trabalhos de caridade, que são importantes, mas não é a grande demanda de transformação da cultura política brasileira. É isso que eu tinha para dizer. Agradeço a vocês, agradeço o Marcel, agradeço a Mara, agradeço o Badissan pelas perguntas, e nós estamos à disposição também através da vozdoccidadão.com.br. Obrigado.